Foi difícil achar uma escola que o aceitasse. A educação não era um direito de todos, né? Cláudio não achava que ia viver muito tempo. Eu estava lutando pela vida, tá? Se eu adormecia, eu parava de respirar. Ele se desenvolveu. E pensei, puxa, se tem um aplicativo que a gente clica e aparece no mês, por que não ter um aplicativo que a gente aperta e digita letras? O Identidade está começando. Boa noite para você que está aí agora sentado no sofá ou já relaxando até na cama, já pertinho de dormir. Esse é o Identidade, um programa de histórias inspiradoras para te ajudar, inclusive, a terminar bem a noite. E eu quero te convidar a acompanhar toda a minha conversa de hoje com um convidado especial, com uma trajetória de superação que vai mexer com você e com a sua visão sobre a vida. E olha, antes, do depoimento de hoje, eu tenho aqui um conteúdo que pode transformar a sua forma de viver e te trazer esperança de um futuro realmente feliz. Esse aqui, é o estudo bíblico Jesus, o restaurador da vida. Aqui você vai estudar sobre os diversos ensinos que Jesus fez quando esteve aqui na Terra e que ficaram registrados na Bíblia. Lá na página 23, por exemplo, a gente tem o estudo de número 7. Eu vou abrir aqui para você ver a carinha, sabe, do estudo, ao design, que você vai saber como todo esse sofrimento, por exemplo, que a gente vive nesse mundo, vai chegar ao fim. E como se preparar para uma vida eterna e feliz com Cristo. Por isso, peça já o seu ligando para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, olha o número aqui na tela, 12 982440077. 12 982440077. Aí basta você dizer que viu aqui no Identidade, você já dá o seu endereço completo e espera chegar de graça aí na sua casa, tá bom? Bom, hoje eu tenho a alegria de receber o Cláudio, um homem que nasceu com uma doença degenerativa muito perigosa, mas ele desafiou a ciência e as impossibilidades com muita força, determinação e, acima de tudo, muita fé em Deus. Desde pequeno, o Cláudio ficou preso numa cadeira de rodas. O que parecia ser uma vida de tristeza e lamento tornou-se uma caminhada árdua pela inclusão e desenvolvimento pessoal e profissional. A mãe do Cláudio lutou para que ele enfrentasse uma escola desde os 5 anos de idade. E isso foi determinante para ele se tornar um profissional de qualidade e sucesso, trabalhando pela inclusão, respeito e participação de pessoas com deficiência na escola e no mercado de trabalho. Cláudio sofreu preconceitos, enfrentou muitos outros problemas de saúde e foi subestimado por muitas pessoas, mas passou a escrever com a própria vida a palavra possível, ao invés de impossível. Eu volto em 30 segundos com o Cláudio aqui no Identidade para nos trazer importantes lições de superação. De volta aqui o Identidade, eu já estou conectado aqui com o Cláudio. Oi, Cláudio, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Wagner, tudo jóia, tudo bem. Que prazer ter você aqui com a gente. A gente vai falar da tua história de superação, as tantas realizações que você acabou desenvolvendo na tua vida, o desenvolvimento de uma carreira acadêmica e muito mais. Então, muito obrigado, viu, Cláudio? Eu que agradeço, é uma satisfação estar com vocês. Muito bem. Cláudio, você tem amiotrofia espinhal muscular infantil. Falei certo o nome? Isso, amiotrofia muscular infantil, conhecida como AMI. É uma doença que então atrofia os ossos e atrofia os músculos. E a média é que alguém que nasce com essa doença, por isso até que tem o nome infantil ali, né? É que a pessoa vai viver até mais ou menos os 7 anos de vida. Mas você está aqui hoje com um pouquinho mais de 7 anos, né, Cláudio? Sim, estou com 45 anos. 45 anos. Então, assim, você contrariou uma média geral da doença, é uma tremenda exceção para alguém diagnosticado com essa doença. É psicólogo, né? Se formou em psicologia, é doutor em educação, tem vários títulos de reconhecimento na área, inclusive, dos direitos humanos. E eu sei que a sua mãe
tem um papel muito importante em tudo isso, porque ela foi uma grande incentivadora para que você fosse para a escola e fosse viver uma vida educacional junto com as crianças que não tinham qualquer outra situação, qualquer outra doença grave ou mesmo uma deficiência. Como isso contribuiu para tudo que você desenvolveu na tua carreira até hoje, Cláudio? Contribui em todos os aspectos da minha vida, né, Vaíra? Desde a questão da superação da visão médica, né, porque ela teve que inventar essa barreira tanto familiar quanto das recomendações médicas que diziam que eu tinha pouco tempo de vida. Em vista disso, eu deveria estar super protegida, deveria estar me expor. As questões sociais da época, Wagner, porque era um tabu bastante grande na sociedade expor familiares com deficiência. Eu mesmo conheci muitas famílias que escondiam seus entes queridos, né? Nem mesmo os vizinhos sabiam que tinha uma pessoa com deficiência naquela casa. E o outro aspecto era o aspecto legal da época, né? Porque antes da Constituição de 88, a educação não era um direito de todos, né? Não havia um parâmetro legal. Então, ela teve que percorrer todas as escolas do município e nenhuma delas me aceitou, exceto uma escola confessional, né? E ainda preconizando o amor de Deus do ponto de vista cristão, né? Não do ponto de vista de um aluno acadêmico. Excelente. Então, foi isso, foi todas essas barreiras, por isso que o papel dela foi fundamental para o desenvolvimento. Agora, como era para você estar lá nessa escola, de fato, Cláudio? Porque, ok, deu resultado, mas como foi no início se adaptar a estar com outras crianças? Você relata, por exemplo, que adorava a hora do intervalo em que você via as outras crianças brincando. Mas não era triste para você ver que você não podia brincar com elas? É que no meu imaginário eu brincava, entende, Wagner? Eu me deparava ali na porta da sala de aula todo faceiro, brincando, e para mim isso já era divertido. Eu já entendia que eu tinha minhas limitações, mas como criança, no meu imaginário, eu também estava brincando, né? Claro que no início, logo no início da entrada na escola, foi difícil até os professores, né, entenderem que deveriam primar pela minha socialização e não só pelo meu aprendizado acadêmico, né? Claro. Então, muitas vezes eu ficava de fora, bem na frente, né, da minha classe era bem na frente, então, como eu já não conseguia me virar para trás, eu não enxergava os colegas. Mas esse tempo, essa paciência de as coisas se ajustarem, também foi muito importante, também foi fundamental, porque aos poucos a escola foi percebendo, foi se adequando, foi se adaptando até o momento em que para a escola não bastava mais eu assistir os alunos brincando. A escola começou a provocar maneiras de que eu pudesse participar também. Então, se eu assistia as pessoas brincando de pular corda, a professora perguntava: e aí, gente, como é que o Claudinho pode brincar disso? Eles paravam, pensavam: já sei, olha, a gente trilha a corda e o coleguinha passa correndo com ele por baixo. E assim as brincadeiras iam se adaptando, né? Sim. No futebol, às vezes, dava a ideia de eu apitar o jogo. Ô, Cláudio, e aí passando por todo esse momento, né, que você estava me contando de adaptação, se sentindo já muito bem na escola, você passou por um momento muito difícil devido ao agravamento da sua doença. Teve que interromper as aulas, você pensou até que tinha chegado o fim, essa tua vida estudantil. O que eu queria te perguntar e que você contasse aqui para mim é que, assim, as dores eram muitas, os remédios eram muitos, mas você recebeu uma visita, uma senhora cristã pediu para orar por você. Seu pai ficou até meio revoltado por conta de coisas que tinham acontecido no passado, religiões tentando promover uma cura e passando por procedimentos até muito doloridos. Mas o que teve de diferente na visita e na oração que essa senhora fez ali naquele momento tão complexo que você e a tua família estavam vivendo?
Sim, eu estava lutando pela vida, tá? Se eu adormecia, eu parava de respirar. Naquela época não existia os respiradores que hoje eu uso, né? Porque quando eu durmo, eu paro de respirar. Então, eu me acordava de sopetão, né? Por causa do alarme dos aparelhos. E pensava, já está na hora de ir para o Papai do Céu. Só que daí eu me lembrava do carinho da minha mãe, do amor da minha família, me lembrava das brincadeiras, então muitas vezes eu me pegava rindo sozinho, sabe? E então eu dizia, Papai do Céu, outra hora eu vou contigo, tá? Então a cada cansaço eu renovava, né, com esse pedido para o Papai do Céu para ir, para protelar, né, esse momento de partida. Então, teve uma hora que os médicos disseram para meus pais que provavelmente, né, eu não conseguiria passar daquela situação, que eu estava muito cansada e tal. E daí, então, uma irmã perguntou se podia orar por mim e minha mãe aceitou. E quando eu vi uma pessoa adulta pedindo a mesma coisa para o Papai do Céu, que era para me retornar, que era, né, para mim poder voltar, aí fiquei cheio d'asa, né? E ela orou e eu lembro até hoje do alívio das dores. A minha respiração foi retornando, né? De uma forma como qualquer pessoa respira, né? A gente respira e não pensa que está respirando, né? Então, essa minha respiração autônoma foi retornando. E o médico que me acompanhava na época, porque ele me acompanhou desde o nascimento e faz uns 4, 5 anos que faleceu. E até os últimos momentos que ele me atendeu, ele sempre dizia que não sabia explicar o que aconteceu, né, de eu ter superado. Passei, né, claro, daí tive que passar por outros médicos, e os médicos duvidavam do diagnóstico, então eu tinha que fazer todos os exames novamente, inclusive exames de DNA, para comprovar a deleção do gene, né. E eles se surpreendem de eu ter sido diagnosticado com uma doença tão grave e estar viva até hoje. Então, isso causa impacto. Alguns médicos chegam a confessar que é um milagre vivo, né? Então, eu recebi então, essa experiência com o Senhor e estou aqui até hoje. Que lindo, foi realmente uma oração poderosa e acrescido de um grande milagre, né, que você recebeu, com certeza. E Cláudio. tantos outros que a vida já me pôs, né? Claro. Enfim. A sua vida é um grande testemunho do poder de Deus, né? Que não há barreiras para quando Ele tem um propósito para alguém. A gente vai fazer uma paradinha aqui para o intervalo, na volta a gente vai falar dessas conquistas. A gente vai falar da graduação do Cláudio, toda a vida acadêmica e um trabalho super importante que ele desenvolveu para ajudar na inclusão de várias pessoas com algum tipo de deficiência. Intervalo rápido e a gente volta já com essa linda história de milagre aqui do Cláudio. De volta aqui o Identidade, a gente hoje está aqui ouvindo o Cláudio. Cláudio estava num momento lutando pela vida, como ele mesmo disse, mas uma oração poderosa trouxe um grande milagre porque ele realmente confiou de que Deus poderia curá-lo e contra todas as perspectivas médicas que diziam que ele poderia viver até o máximo 7 anos, ele está aqui hoje com 45 anos e com uma linda vida de ajuda ao próximo, inclusive. O Cláudio foi prestar vestibular, né, Cláudio? Fez uma graduação, fez uma faculdade, seguiu a sua jornada acadêmica. Mas eu quero contar aqui do desenvolvimento de uma tecnologia, o Mouse Key. Então, é uma forma de você ajudar as pessoas. Você primeiro estava querendo, inclusive, ajudar você mesmo, né? Mas você, com essa tecnologia que você desenvolveu, você ajuda outras pessoas com dificuldade de movimento. Me explica, o que é o Mouse Key? Eu precisava dar conta, né, dos trabalhos acadêmicos, né? Naquela época, a pessoa com deficiência tinha que se adaptar ao meio, não meio a pessoa com deficiência. Então, eu comecei a ficar preocupada em como que eu poderia
né, continuar escrevendo com autonomia. Foi então, né, que eu comecei a me questionar que maneira diferente que eu podia escrever, porque, né, minha vida toda, e como eu relatei, a vida me ensinou a achar maneiras de me adaptar. Então, eu estava meditando e pensando e pedindo para Deus sabedoria, e nesse momento eu estava na frente do computador da universidade. Né? Naquela época, ainda com dificuldade, um palito na boca, eu conseguia apertar as teclas, mas isso me dava uma lentidão muito grande, além de que o meu pescoço perde equilíbrio, cai, e eu não consigo voltar a cabeça sozinho. Então, eu vi a calculadora do Windows e pensei, puxa, se tem um aplicativo que a gente clica e aparece no mês, por que não ter um aplicativo que a gente aperta e digita letras? Naquela época era o Windows 3.1, não se tinha nem a noção de teclados virtuais. Então, na hora do intervalo das aulas de psicologia, eu ia para a biblioteca e pegava livros de informática. Eu desenvolvi, então, meu próprio aplicativo para continuar desenvolvendo meus trabalhos acadêmicos, minhas escritas, e futuramente virar a minha dissertação de mestrado e depois a tese de doutorado. Né? Então, eu aprimorei, e para minha surpresa, eu pensava, bom, não tem tantas pessoas assim no mundo que precisam de um suporte, né, para digitar, mas foi um leve engano meu. De surpresa, chegando na defesa da minha dissertação, além de ter a sala lotada, a gente pelas janelas, tinha a rede de televisão, enfim, fazendo noticiário. E, para minha surpresa, o Senado Federal recebeu relatos de mais de 13 mil pessoas que voltaram a escrever através dessa tecnologia. Foi antes, então, que fui condecorado com o título de Comendador de Direitos Humanos, não só por desenvolver o aplicativo, mas porque toda a minha tese ela traz um discurso de que a pessoa com deficiência pode estar nos meios inclusivos, fazendo as mesmas coisas de maneiras adaptadas. E isso, inclusive, foi referência para se construir todo um plano nacional de educação inclusiva. Agora, Cláudio, me diz o seguinte, você desenvolvendo essa tecnologia e com muito conhecimento acadêmico envolvido e tudo mais, e vendo o tamanho do mercado que uma tecnologia como essa teria, por que você resolveu não vender isso e ganhar recursos financeiros? Mas, por outro lado, você disponibilizou de graça para quem precisasse. Se eu estou falando de inclusão e não fazer isso na prática, o meu discurso é em vão, entende? Então, muito mais do que fazer, ele tem todo um intuito de abrir caminhos. Em 2020, você teve um outro episódio muito complexo na sua saúde, né, Cláudio? Você teve uma insuficiência respiratória, Os médicos diziam que se você voltasse, você não conseguiria levantar da cama. Mas aí, naquele momento, você já tinha uma experiência com Deus, né? E você orou. E você sentiu Deus gritando com você assim, né? Acorda, acorda. Como é que foi esse momento? E mais uma vez você extrapolou qualquer expectativa médica e não só acordou, como de fato não teve que passar o resto da sua vida na cama. Hoje, o protocolo médico é entubar essas pessoas para segurança de vida. Né? Então, fui traqueostomizado, fui entubado, fui induzido ao coma. E nesse coma eu escutava os médicos dizendo, né? É muito difícil ele voltar, mas se ele voltar, ele vai ficar dependendo desses aparelhos, né? Para manter o vivo. Então, durante o sono, eu sentia a presença de Deus, né? Como grande parte da minha vida e bem como tu disse, acorda, volta. E então eu acordei, e quando eu acordei me deparei sem fala, né, preso às máquinas, e com o discurso de que a minha vida seria
dali para frente assim, né? Com um aparelho impossível a comunicação verbal, né? Eu precisaria ficar conectado ao aparelho 24 horas. Então, depois de alguns dias, eles foram fazer um exame na minha traqueia para saber se tal tipo de lesões poderiam ter ocasionado, né, durante o entubamento. E nisso, o médico, então, tirou a traqueostomia e se distraiu conversando com a pneumologia, né, que eles estavam ali debatendo sobre o meu tratamento e tal. Nesse curto prazo de tempo, o corte da traqueostomia fechou, grudou, coisa que naturalmente levaria de 10 a 15 dias para fechar. Então, o médico teria que fazer uma nova cirurgia, uma nova abertura. Nisso, ele percebeu que não caiu minha oxigenação, mas a pneumologia dizia, bota, bota. E daí, então, eu falei, não, não bota. Daí ele botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, além de estar fechado, ele está falando. Uau. E a oxigenação se manteve. Enfim, daí houve uma baita de uma discussão entre o cirurgião e a pneumologista, ela mandando botar, e ele dizendo que não, que tinha que respeitar a minha liberdade, né? E eu disse, olha, eu assino qualquer coisa, mas eu não boto mais. E foi um novo milagre. Eu deveria estar entubado, né? Deveria estar traqueostomizado, e, no entanto, estou aqui de novo. Muito bem. Com minhas condições semelhantes aos meus 7 anos de idade. Claro que depois desse evento eu uso o respirador para dormir, né? Para ter um sono mais tranquilo e tal. E sempre que eu sinto um cansaço respiratório, eu tenho uso. Até para a gente finalizar aqui, tem uma coisa linda, porque logo depois que você sai do hospital, né, vivendo mais uma vez um milagre, você é convidado para carregar a tocha olímpica aqui no Brasil. E você segurando aquela tocha, que é um símbolo de superação, e você acabando por passar por mais uma superação, um grande milagre de Deus, você se sentia carregando ali a sua vida nas mãos, né, Cláudio? Sim, carregando a vida, a esperança, porque mesmo eu tinha saído do hospital, mesmo eu tinha saído daquela situação de pessimismo, e eu estava ali, né, não só esperando sozinho, mas carregando uma tocha rodeada de pessoas. Então eu sentia aquilo como uma mensagem de Deus na minha vida. Olha, tu pode sim carregar a chama da vida, da esperança, da fé, né? E para mim aquilo foi uma coisa surreal, né? Foi uma manifestação divina muito grande, apesar de ser, né, uma cultura humana. Acho que Deus usou isso para me incentivar ainda mais naquele momento. Com certeza. Cláudio, parabéns pela sua força, porque numa fragilidade física, você construiu um interior, uma mente campeã e vencedora. E o segredo de tudo isso, inclusive, é o relacionamento que você desenvolveu com Deus, né? Você sabe que a tua saúde vem do relacionamento que você desenvolveu com Ele. E é isso, você não foi contando dias para morrer, você foi contando dias para viver, né? Como você disse aqui no começo dessa entrevista. É uma tremenda lição para todos nós que estamos aqui vivos e precisamos ter a dependência de Deus a cada instante da nossa vida. Muito obrigado e que Deus continue abençoando você. Amém, Wagner. E todos nós temos que saber assim, a graça de Deus nos basta. Amém. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer ser diferente do que Deus nos dá, mas Deus nos diz, a minha graça te basta. Eu acho que isso é o que eu levo para a vida. Tremenda lição para a gente terminar a nossa noite aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe, digo mais uma vez. Obrigado a você que ficou com a gente aqui também, acompanhando esse grande milagre vivo que é o Cláudio. Uma excelente noite para você e a gente se encontra amanhã, às 11h30. Até lá. Tchau, tchau.